Fala galera do Fute Paulista News! Acabou de sair uma bomba que vai estremecer os alicerces do futebol brasileiro. Uma notícia que acabou de cair como um raio no Allianz Parque e que está fazendo o coração da nação palmeirense bater mais forte. Segurem-se nas cadeiras, porque o Palmeiras, o Verdão, o maior campeão do Brasil, acaba de fechar a contratação do goleiro Carlos Miguel, aquele monstro de 2,04 metros que já fez história no rival Corinthians e que agora está pronto para escrever um novo capítulo na sua carreira com a camisa alviverde. Isso mesmo, galera. É uma contratação que promete mudar tudo no cenário do futebol nacional. Um movimento que vai deixar a concorrência tremendo e os torcedores do Palmeiras em êxtase. E as informações, fresquinhas, quentinhas, direto do forno, vem do Globo Esporte, a fonte mais confiável do esporte brasileiro. Então podem confiar que essa notícia é de primeira mão. Vamos destrinchar cada detalhe dessa negociação que está fazendo o Brasil parar, porque, meus amigos, isso aqui é mais do que uma simples transferência, é um terremoto no mercado da bola. Vamos começar pelo que todo mundo quer saber, os números dessa operação. Segundo o Globo Esporte, o Palmeiras abriu os cofres, mas com inteligência, porque o Palmeiras sabe fazer negócio como ninguém. O valor da transferência foi de exatos 4,5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais na cotação atual, pagos ao Nottingham Forest, clube da Premier League onde Carlos Miguel estava. Isso mesmo, galera. O Palmeiras foi lá na Inglaterra, no coração do futebol mais rico do mundo, e trouxe de volta um gigante brasileiro que estava perdido no banco de reservas do Forest. Mas não se enganem, porque essa negociação não foi só dinheiro na mesa. Teve cláusula de bônus por desempenho. E olha só, se o Palmeiras conquistar a Libertadores nos próximos 2 anos com Carlos Miguel no gol, o Nottingham Forest vai embolsar mais 1 milhão de euros. E tem mais. Se o goleiro atingir a meta de 30 jogos como titular na temporada, o Verdão paga um extra de 500 mil euros. É um contrato cheio de metas, porque o Palmeiras acredita que Carlos Miguel não veio para ser coadjuvante, ele veio para ser o cara. Agora, o salário, galera, preparem-se para ficar chocados. Apesar de ser uma contratação de peso, o Palmeiras conseguiu um acordo que é uma verdadeira pechincha no mercado atual. Carlos Miguel vai receber um salário mensal de 150 mil reais. Isso mesmo, 150 mil reais. Parece pouco para um jogador do calibre dele, mas é aí que o Palmeiras mostra sua genialidade. Eles convenceram o jogador com um projeto esportivo de longo prazo, promessas de titularidade e um contrato recheado de bônus por performance. Se ele for convocado para a seleção brasileira, por exemplo, ganha um bônus de 200 mil reais por convocação. Se for eleito o melhor goleiro do Brasileirão, mais 300 mil reais no bolso. E o contrato? Um vínculo de 5 anos até 2030, com opção de renovação por mais 1 ano, se ele jogar pelo menos 70% das partidas do Palmeiras em 2029. É um contrato pensado nos mínimos detalhes, com cláusulas que protegem o clube e incentivam o jogador a dar o sangue em campo. E, claro, uma multa rescisória astronômica de 60 milhões de euros para qualquer clube que ouse tirar o gigante do Verdão antes do fim do contrato. Isso é o Palmeiras mostrando que joga o fino da bola dentro e fora de campo. Mas, galera, vamos falar dos bastidores, porque é aí que a coisa fica quente. Essa negociação não foi nada fácil, foi uma verdadeira novela com reviravoltas dignas de Hollywood. Segundo fontes do Globo Esporte, o Palmeiras começou a monitorar Carlos Miguel ainda em 2024, quando ele saiu do Corinthians para o Nottingham Forest. Na época, o Verdão já tinha um plano, trazer um goleiro jovem, mas experiente, que pudesse assumir a meta alviverde no futuro. Só que o Nottingham Forest não queria liberar o jogador tão fácil, mesmo ele sendo reserva. Teve reunião secreta em Londres, com representantes do Palmeiras viajando de madrugada para não chamar atenção. E imagina a cena, um executivo do Verdão de terno entrando em um hotel discreto na capital inglesa, com um contrato na maleta e um discurso pronto para convencer o jogador. Mas não foi só isso. Outros clubes brasileiros entraram na jogada. E o Bahia, sim, o Bahia, quase atravessou a negociação. Eles ofereceram 5 milhões de euros, mais do que o Palmeiras. Mas Carlos Miguel recusou porque, segundo o Globo Esporte, ele ficou encantado com o projeto do Verdão, que prometeu a ele a chance de ser o dono da meta e disputar títulos grandes, como a Libertadores e o Mundial. Teve até uma ligação secreta, às 3 da manhã, entre o agente do jogador e a diretoria palmeirense, com o cara dizendo, ou fecha agora ou ele vai para o Bahia.
O Palmeiras não titubeou, aumentou a oferta de bônus e selou o acordo. É ou não é uma história de tirar o fôlego? E não para por aí, teve pressão de clubes europeus também. Um time da Itália, que o Globo Esporte não revelou o nome, tentou convencer Carlos Miguel a ficar na Europa com uma proposta de última hora. Mas o goleiro, com sangue brasileiro correndo nas veias, disse que queria voltar para o Brasil para mostrar seu valor e conquistar o coração da torcida palmeirense. Foi uma decisão que envolveu família, amigos e até uma reunião com o psicólogo do jogador que o ajudou a pesar os prós e contras. No final, o Palmeiras venceu a batalha, mas não sem suor, lágrimas e muitas horas de negociação. Isso é o que faz o Verdão ser diferente. Eles não desistem, eles vão até o fim para trazer os melhores. Agora, galera, vamos mergulhar na história de Carlos Miguel, porque esse cara não é só um goleiro, ele é uma lenda em construção. Nascido em 9 de outubro de 1998, em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, Carlos Miguel dos Santos Pereira teve uma infância marcada por superação. Aos 7 anos, ele viveu uma tragédia familiar que abalou sua vida. Seus pais foram brutalmente assassinados em Macaé, RJ, num crime que nunca foi solucionado. Ele e o irmão mais velho escaparam se escondendo no quarto, mas o trauma ficou. Criado pelas tias e pela avó, Carlos encontrou no futebol uma forma de transformar dor em esperança. Inspirado pelo pai, José Cláudio Zaqueu Pereira, que foi goleiro do Botafogo nos anos 70, ele decidiu seguir o mesmo caminho. Desde pequeno, sua altura impressionava, com 2,04 metros. Ele é um dos goleiros mais altos do Brasil, uma verdadeira muralha debaixo das traves. A sua carreira começou nas categorias base do Flamengo, onde jogou ao lado de craques como Vinícius Júnior. Depois, passou pelo Inter, onde se destacou na Copa São Paulo de 2018, levando o Inter às semifinais. Emprestado ao Santa Cruz em 2020, não conseguiu estrear, mas no Boa Esporte em 2021 no Campeonato Mineiro mostrou seu potencial, mesmo com o time sendo rebaixado. É no Corinthians, a partir de 2021, que Carlos Miguel começou a brilhar de verdade. Inicialmente na sombra do lendário Cássio, ele precisou de paciência, mas quando teve a chance, em 2023, mostrou por que é diferente. Em 25 jogos pelo Timão, ele fez defesas impossíveis, com reflexos rápidos e uma presença intimidadora no gol. Em 2024, virou titular após a saída de Cássio, mas sua passagem pelo clube terminou de forma polêmica, com a torcida criticando sua transferência para o Nottingham Forest por apenas 4 milhões de euros. Na Inglaterra, ele só jogou 3 partidas, mas isso não diminuiu seu brilho. Segundo o Globo Esporte, ele nunca foi convocado para a seleção brasileira, mas esteve na mira de Tite e Ancelotti em 2024, o que mostra o tamanho do seu potencial. Ele não tem títulos de expressão, mas sua trajetória de superação e seu talento o colocam como um dos goleiros mais promissores do Brasil. Como ele joga? Galera, Carlos Miguel é um monstro. Com 2,04 metros e 96 quilos, ele domina a área como poucos. O seu estilo é uma mistura de força física com agilidade surpreendente para um cara do tamanho dele. Ele é especialista em defesas de curta distância, com reflexos que lembram o lendário Gordon Banks. As suas mãos são como ímãs, segurando bolas que parecem impossíveis. No jogo aéreo, ele é imbatível, sai do gol com autoridade, pegando cruzamentos como se fosse um zagueiro. Sua impulsão é impressionante e ele já foi comparado a Alisson Becker pela capacidade de jogar com os pés, embora precise melhorar a precisão nos passes longos. Mentalmente, ele é frio como gelo. Mesmo depois de falhas, mantém a calma e volta para o jogo com confiança. Seus pontos fracos? Às vezes, pode ser lento para reagir em chutes de longa distância, e sua saída de bola ainda não é tão refinada quanto a de outros goleiros modernos. Mas aos 26 anos, ele tem tempo de sobra para evoluir. Por que o Palmeiras quis Carlos Miguel? Porque o Verdão precisava de um goleiro que combinasse juventude com experiência, alguém que pudesse assumir a meta com segurança e crescer junto com o time. Ele se encaixa como uma luva no esquema tático do Palmeiras, que exige um goleiro que domine a área e participe do jogo com os pés. No elenco atual, ele chega para ser o dono da posição, trazendo uma presença física que intimida os adversários e dá confiança à defesa. O tamanho dele é perfeito para lidar com os cruzamentos que os times brasileiros tanto usam. E sua experiência no Corinthians mostra que ele aguenta a pressão de um clube gigante. O impacto no time vai ser enorme. Com Carlos Miguel no gol, o Palmeiras ganha um líder, um cara que não treme em jogos decisivos e que pode decidir partidas com defesas milagrosas. É o tipo de jogador que transforma um time bom em um time campeão.
E agora, galera, o que isso significa para o futebol brasileiro? Isso muda tudo. O Palmeiras, que já é uma máquina de ganhar títulos, agora tem um goleiro que pode ser o melhor do Brasil em poucos anos. A concorrência vai ter que correr atrás porque o Verdão está jogando em outro nível. Essa contratação não é sobre futebol, é sobre ambição, sobre mostrar que o Palmeiras não veio para brincar. Carlos Miguel é a peça que faltava para transformar o Palmeiras em uma potência ainda mais avassaladora. E você, torcedor, o que acha disso? Será que ele vai ser o novo ídolo do Allianz Parque? Será que ele vai calar os críticos e levantar taças? Deixe a sua opinião nos comentários porque o Fute Paulista News quer saber o que você pensa dessa bomba. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com a galera, porque o futebol não será mais o mesmo depois disso. Avante Palmeiras!